E aí, torcedor tricolor? Estamos de volta com um vídeo exclusivo e notícias em primeira mão. Antes de tudo, inscreva-se no canal e deixe seu like, é muito importante para receber as novidades todos os dias. Sem mais enrolação, vamos às notícias. O mercado esportivo tremeu nos alicerces do Maracanã. A gigante do comércio que comanda a AliExpress apresentou proposta absolutamente surreal para adquirir o Fluminense Futebol Clube, em um movimento que deixaria qualquer cinematografia esportiva com inveja. O CEO da multinacional, figura envolta em mistério e poder, revelou uma admiração visceral pelo tricolor. Este clube pulsa paixão como poucos no planeta, declarou em tom firme, enquanto analistas correm para prever os impactos de um aporte sem precedentes. No centro do tabuleiro, o Fluminense de 2025 chega com credenciais sólidas. Atualmente está em quinto lugar no Brasileirão após 11 rodadas, acumulando 20 pontos, e ostenta um elenco avaliado em cerca de 76,6 milhões de euros, com média de idade de 28,4 anos e 33 atletas sob comando de Renato Gaúcho. Num cenário que mistura juventude, experiência e mercado, o momento da investida não poderia ser mais oportuno. A proposta milionária não é apenas uma operação financeira, trata-se de um gol de placa na chapa diretiva tricolor. Com forte poder de investimento, a empresa prometeu reforços impactantes, modernização do clube, melhorias na infraestrutura e um plano de marketing global capaz de catapultar o Fluminense para novas dimensões. Em números, especula-se que o aporte chegue a centenas de milhões de reais, cifra que balançaria qualquer orçamento atual do clube. Internamente, os rumores viram disputa tática. A diretoria debate se vale a pena abrir mão das rédeas em troca do salto de qualidade técnico-financeiro. Há quem tema a perda da identidade tricolor, enquanto outros defendem que este é o contra-ataque perfeito para consolidar o Fluminense como protagonista continental. Afinal, sob comando de Renato Gaúcho, o elenco equilibra tradição e ousadia, e um investimento certeiro pode ser o passe para um ataque à elite do futebol mundial. Em campo, a equipe mostra sangue nos olhos. No Carioca, o tricolor caiu na final contra o Flamengo, empate 0x0 após derrota por 2×1, confirmando o vice-campeonato em março. Já na Arena Nacional, a arrancada inédita em 2025 igualou o melhor início dos últimos 10 anos ao bater 17 pontos até a 10ª rodada, no triunfo sobre o Vasco. Esse ritmo, sustentado por atuações vibrantes no meio de campo e um time coeso, dá credibilidade ao discurso de mudança. Fato é, a proposta veio com um cronograma acelerado. Se aprovada pelo Conselho, o plano prevê reestruturação administrativa, nova política de contratações e a instalação de centro de excelência esportiva, com o intuito de elevar a performance e profissionalizar áreas antes pouco exploradas. O tricolor entraria em uma nova era, com capacidade de disputar títulos e gerar receita em patamares raramente vistos no futebol brasileiro. Os jogadores, claro, estão atentos. Com presença de atletas como Thiago Silva, João Arias, responsável por impressionantes participações diretas em mais de 100 gols até junho, e o promissor Rubem Lescano, de apenas 21 anos, o elenco tem potencial para evoluir com investimento. Esses nomes atraem a capital e, com o aporte certo, o clube pode fechar janelas com reforços de envergadura. Convém lembrar que o time também disputa a Copa Sul-Americana e o Mundial de Clubes, entrada garantida via título continental. Essa visibilidade internacional é ouro para quem quer retorno global. A empresa, ao que tudo indica, quer utilizar o Fluminense como marca principal no futebol. Patrocínios, produtos licenciados, transmissões e ativação digital fariam parte de um plano para tornar o clube uma bandeira de influência internacional. Atenção, então, se instalou. A torcida vive o dilema entre reter a essência tricolor e agarrar uma chance histórica de ascensão. Nas arquibancadas e nas redes, debates acalorados pipocam. Vale vender nossa alma por troféus? Perguntam uns. Não abrimos mão de um legado por medo de mudar? Questionam outros. A narrativa se firma em um duelo emocional e pragmático, digno de roteiro épico. E por onde passa Renato Gaúcho, o clima esquenta ainda mais. O comandante, sempre firme em seu discurso combativo, precisará ajustar tática, gestão de vestiário e resultados a uma nova pressão, há de corresponder ao investimento descomunal prometido pela estrutura da AliExpress.
O desafio será trilhar uma guinada de performance no Brasileirão, brigar por taças e transformar expectativa em troféu pesado. Neste cenário, o discurso do CEO soa quase poesia estratégica. Queremos que o Maracanã trema, que os rivais nos olhem com respeito, que o Fluminense seja referência em gestão e futebol, do ferry até Pequim. Uma declaração que sinaliza ambição global, e que pode ecoar em ações como academias internacionais, base na Europa e fluxo de merchandising. Mas será que o plano está blindado? O contrato inclui cláusulas de desempenho, metas de engajamento de marketing, venda de jogadores e metas de permanência na elite sul-americana. Há promessas de reforços milionários e contratações-chave, caso metas sejam superadas. Isso coloca um holofote imenso na performance esportiva. Não só o time, mas toda estrutura, administrativa e esportiva, terá de entregar resultados. Enquanto isso, a diretoria do Fluminense segue em reuniões urgentes, com especialistas jurídicos, consultores financeiros e conselheiros se revezando em argumentos técnicos. É quase uma partida de xadrez político-institucional, com datas para apresentação de garantias, auditorias e cronogramas bem definidos. Um jogo de paciência e estratégia. O mais fascinante disso tudo é que, caso o negócio seja sacramentado, o Fluminense pode mudar o seu patamar de competitividade. Imagine reflexos em categorias de base, na montagem de elenco, no marketing global e na visibilidade internacional. O tricolor, então, deixaria de ser apenas um gigante brasileiro para mirar um patamar verdadeiramente mundial, e o torneio do Mundial de Clubes seria apenas o pontapé inicial. Agora, com o jogo empatado, a torcida espera, a proposta é formalizada, o conselho se reúne e o placar de cartas está em aberto. A próxima jogada definirá o destino. Aceitar é abrir passagem para um novo ciclo, memorável ou arriscado, dependendo da execução. No meio da fervura institucional, há uma força silenciosa ganhando terreno: os bastidores políticos do clube. Conselheiros históricos se dividem entre os que enxergam a proposta como uma oportunidade única de refundar o Fluminense em bases sólidas e modernas, e os que veem nisso um risco de alienação e perda de autonomia. O clima é de final de campeonato, com articulações, telefonemas e reuniões de portas fechadas a cada hora. Todos sabem, essa decisão vai ecoar por gerações. Renato Gaúcho, por sua vez, vem blindando o elenco com maestria. Em coletiva recente, disparou com ironia: se vierem mesmo com essa bolada, já podem trazer 3 craques e um avião novo para a gente jogar pelo mundo. O técnico sabe que a pressão aumentará, mas também vislumbra um cenário raro: finalmente ter em mãos um projeto com infraestrutura, elenco e orçamento para executar suas ideias sem restrições. E ele quer estar no centro disso tudo, comandando a virada tricolor. Os torcedores, em sua maioria, alternam entre ceticismo e euforia. As redes sociais explodiram em campanhas com hashtags como #tricolorbilionário e #Flu não tem preço. Vídeos, montagens, promessas e apostas começaram a circular. Há quem prometa tatuar o logo da AliExpress se o clube for campeão do mundo, enquanto outros juram abandonar o futebol se o clube se tornar uma empresa chinesa. É a alma tricolor sendo disputada na paixão e no medo de perder o que torna o clube único. Enquanto o debate fervilha, o elenco mantém foco. Na última partida pelo Brasileirão, venceu com autoridade e deixou claro que, com ou sem venda, o time segue competitivo. Nomes como André, Alexander e John Kennedy continuam chamando a atenção de clubes europeus, o que só reforça a ideia de que o investimento pode alavancar não só o presente, mas também o futuro financeiro do clube. Com atletas valorizados, o Fluminense pode se tornar referência em formação e venda estratégica. E é aí que entra uma das peças mais comentadas da proposta: a criação de uma Flu Academy Internacional. Inspirada nos modelos do Red Bull e do Citigroup, a ideia é transformar o Fluminense em um polo formador com filiais na Ásia, Europa e América Latina. Jovens talentos seriam preparados para abastecer o elenco principal ou serem vendidos com alto valor agregado. Isso alteraria completamente o fluxo financeiro do clube, criando uma engrenagem de longo prazo. No Brasil, o cenário causa frição entre os adversários. Rivais como Flamengo, Palmeiras e Atlético Mineiro acompanham de perto os desdobramentos. Afinal, uma versão bilionária do Fluminense alteraria o equilíbrio de forças no futebol nacional.
clubes estruturados temem perder espaço em negociações, direitos de TV e patrocinadores. O tricolor, que por vezes flertava com a instabilidade, agora ameaça ser um império em formação, com poder de barganha e visibilidade nunca antes vista. Há também quem veja nessa proposta uma porta de entrada para uma nova onda de SAFs turbinadas por conglomerados estrangeiros. A transformação do futebol brasileiro em plataforma global parece inevitável, e o Fluminense pode se tornar o símbolo dessa virada. Um clube com alma de bairro, história centenária e títulos marcantes, prestes a ser o laboratório de um projeto visionário que une paixão, tecnologia e investimento estrangeiro de ponta. As cláusulas do contrato são claras. Caso o clube atinja metas esportivas como classificação para Libertadores e semifinais do Mundial, o aporte será ampliado com bônus por desempenho. Isso significa que cada vitória contará duplamente, no campo e nos cofres. A expectativa é que, em caso de sucesso, o Fluminense arrecade mais de R$ 1 bilhão em 3 anos, somando premiações, vendas, patrocínios e receitas derivadas da nova gestão. A marca Fluminense, até então concentrada no eixo Rio-Brasil, será trabalhada como símbolo internacional. Camisas, conteúdos digitais, jogos e exibição na Ásia, e parcerias com escolas de futebol são parte do plano para fazer do clube um nome global. Tudo isso sem abandonar as raízes, pelo menos é o que promete o CEO, que, em entrevista surpreendente, afirmou que manterá a sede em Laranjeiras como patrimônio histórico, e que não mexerá nos símbolos sagrados da torcida. Mesmo assim, o fantasma da mudança paira. Torcedores mais antigos temem o desaparecimento de elementos clássicos, como a presença no Maracanã, os jogos às 16 horas de domingo, e a mística da camisa tricolor. Existe uma nostalgia que briga com a modernidade, um sentimento legítimo diante da iminência de uma revolução. O Fluminense, afinal, é muito mais do que um CNPJ. É uma entidade emocional que pulsa na alma de milhões de torcedores. Na esfera institucional, a CBF e a Conmebol também acompanham os desdobramentos. Uma injeção de capital estrangeiro desse porte pode redefinir o nível técnico dos campeonatos. Com atletas de elite sendo atraídos para o Brasil, direitos de transmissão inflacionados e novos modelos de negócio, o futebol sul-americano poderá viver uma transformação inspirada nos moldes europeus. O Fluminense, portanto, pode estar no epicentro de uma nova era continental. Com cada vez mais holofotes sobre Laranjeiras, a pergunta que se impõe é direta: o Fluminense está preparado para ser um clube-empresa de vanguarda, com visão global e gestão corporativa? Ou corre o risco de perder a alma na tentativa de alcançar os gigantes? A resposta pode estar nas próximas semanas, e o torcedor precisará acompanhar cada lance com o coração na mão. Se a proposta for aceita, o próximo passo será o anúncio oficial, a apresentação do projeto à imprensa mundial e a assinatura do contrato em evento no Maracanã. Um gesto simbólico, com potencial de entrar para a história como um dos dias mais emblemáticos do clube. Tudo dependerá do placar político e do comprometimento das partes em fazer da promessa uma realidade concreta, que respeite a tradição e projete o futuro. Olá, torcedor tricolor! Antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Fluminense em Foco e deixar seu like, assim você fica por dentro de todas as novidades do Flusão de forma exclusiva. Bora continuar! Se aprovado pelo Conselho, o momento histórico ganhará contornos cinematográficos. A cerimônia no Maracanã será transmitida para dezenas de países, com a presença de lendas do clube, investidores internacionais e autoridades esportivas. O Fluminense será oficialmente apresentado como a mais nova potência bilionária do futebol, e com isso, se abre um novo capítulo, não só para o tricolor, mas para todo o esporte brasileiro. Mas nem tudo será glamour e cifras astronômicas. Com o poder financeiro, vem a cobrança desumana por resultados imediatos. A exigência será total: títulos, desempenho, visibilidade e engajamento. O vestiário deixará de ser apenas um espaço de futebol, passará a ser um escritório de negócios de altíssimo nível. Os erros custarão caro, e os acertos serão celebrados com holofotes globais. Não haverá mais espaço para projetos mal conduzidos ou apostas sem fundamento. A expectativa é que, ainda em 2025, o Fluminense passe a disputar cada torneio como um favorito. Copa Sul-Americana, Mundial de Clubes, Campeonato Brasileiro,
Copa do Brasil, todos os campeonatos serão tratados com seriedade máxima, com times competitivos, comissão técnica reforçada e um departamento de futebol com acesso aos melhores recursos tecnológicos disponíveis no mercado mundial. A torcida, por sua vez, será protagonista dessa nova fase. Planos de sócio-torcedor internacionais, conteúdos exclusivos, redes globais de merchandising e experiências presenciais nos centros esportivos da marca estão previstos. O objetivo é que o torcedor sinta-se parte integral do projeto, não como cliente, mas como coproprietário emocional de um sonho que agora ultrapassa as barreiras do bairro e do país. Enquanto isso, Renato Gaúcho já trabalha nos bastidores para indicar reforços de impacto. Rumores apontam sondagens por nomes que atuam na Europa e América do Sul, todos com perfil de decisão. O técnico sabe que o próximo semestre será decisivo para consolidar sua posição na história do clube, como o comandante da maior revolução já vista em Laranjeiras. A cobrança virá de todos os lados, mas também virão os recursos que sempre lhe faltaram. Nos próximos meses, cada passo do Fluminense será acompanhado com lupa. A imprensa internacional, clubes rivais, entidades esportivas e investidores de outras ligas observarão o impacto dessa fusão de paixão e capital. Se o projeto der certo, o tricolor não será apenas um clube vencedor, será o modelo a ser seguido, a referência de como um clube histórico pode se reinventar sem abandonar sua essência. E é essa a grande dúvida que ainda paira no ar: o Fluminense conseguirá manter viva sua alma guerreira, sua arquibancada apaixonada, seus cantos eternos, mesmo com cifras bilionárias atravessando sua história? Ou se perderá entre balanços trimestrais, metas de engajamento e executivos estrangeiros com pouca vivência do futebol brasileiro? Essa resposta virá com o tempo, e com os resultados em campo. Por enquanto, a única certeza é que a proposta existe, é concreta e provocou um abalo sísmico no cenário esportivo nacional. O Fluminense está diante do maior dilema de sua era moderna: vender o controle do clube por um futuro brilhante, mas incerto, ou manter-se fiel ao seu modelo, apostando na autogestão com seus próprios meios e limitações. A história está prestes a ser escrita. E o Maracanã, palco sagrado de tantas conquistas, será mais uma vez o centro do mundo tricolor. Se o martelo for batido, será o primeiro passo de uma nova jornada, com potencial para transformar o Fluminense em um gigante global, sem jamais esquecer de onde veio. O destino está em jogo. A torcida segura o fôlego. O apito final se aproxima. E o Fluminense pode estar prestes a viver o maior golaço de sua história. Trazemos notícias atualizadas do Flusão todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários. Isso é muito importante para o Fluminense. Até o próximo vídeo.